Olá, meus queridos alunos do quarto ano matutino e vespertino do Jesus Maria José. Hoje estamos aqui nós fazendo uso da tecnologia. Aquela mesmo que a gente já comentou em sala de aula, que une as pessoas quando elas estão distantes fisicamente, mas que ficam bem coladinhos através desse vídeo, esse mesmo que eu tô gravando aqui agora para vocês. Nós estamos na nossa casa, nos resguardando, né, nos cuidando para evitarmos contrairmos essa doença aí através desse vírus, o Covid-19. Então, mas nosso conteúdo não pode ficar parado, nós precisamos retomar. E as nossas aulas, por enquanto, vão ser aqui, através de videoaulas. Então, essa aula vai estar aqui no YouTube da escola, vocês vão assistir, podem acompanhar aí pelo livrinho, tá? E depois vocês vão lá no blog, pra gente estar resolvendo questões que vocês possam ter como dúvidas. Ou deixa lá os comentários se vocês gostaram da aula, se entenderam direitinho, se não entenderam. Tá? Se tem dúvidas sobre a atividade que será passada, vocês vão ver que nós vamos retomar agora a aula de ciências, os micro-organismos. Nós já havíamos iniciado essa aula, já fizemos algumas atividades, mas eu preferi hoje retomar desde o início para tirar já as dúvidas que vocês possam ter. Então, se vocês quiserem acompanhar, pega o livrinho aí de ciências, página 30, os micro-organismos. Vocês vão ver que essa atividade e esse nosso capítulo está bem ligado à realidade do que estamos vivendo hoje, né? Então, vamos lá. Os micro-organismos, quem são eles? Onde encontramos eles? Os micro-organismos, o próprio nome já fala, eles são micros, são seres que não conseguimos ver a olho nu, nem propriamente com a lente do nosso óculos. Nós necessitamos fazer uso de outros aparelhos com lentes de aumentos especiais, que são os microscópios. Que no caso nós temos dois microscópios. Nós temos o microscópio, aquele que a gente tem lá no nosso laboratório, tá? E tem o microscópio elétrico, que ele tem uma lente de aumento muito mais vezes do que aquele normal que a gente tem no nosso laboratório. Professor, e onde é que eu encontro esses micro-organismos? Em toda parte, gente. No nosso corpo, em qualquer objeto que você toque, tá? Garrafinha, tudo. E como é que eu faço para combatê-los? Higienizando, fazendo a limpeza. No caso hoje, esse momento que nós estamos vivendo para combater esse vírus, o que é muito pedido pra gente? Fazer uma boa higienização. Lavar bem as mãos, só com sabão? Só passar álcool em gel? Os dois, tá? O que você faz? Quando você lava suas mãos, não é só com aguinha não, jogar água não. É passar sabão mesmo, fazer uma boa lavagem das suas mãozinhas, entre os dedos, o torso aqui, tá? E depois retirar todo o resíduo de sabão que possa ter. Aí sim, você seca suas mãos. De preferência, que a gente secasse as nossas mãos com o papel toalha. Mas a gente sabe que na nossa casa a gente não usa o papel toalha como na escola. O que a gente faz uso? Da toalha de tecido normal. Professora, pode? Pode. Mas o que você vai fazer após você secar as suas mãos com essa toalha? Ou até a mesma de papel? Passar o álcool em gel, tá? Então, você fez essa higienização, você está se livrando desses micro-organismos na sua mão, que é mais conhecido como os micróbios. Tá? Os micróbios não estão presentes somente no corpo humano, não. Eles estão em qualquer parte, em qualquer objeto que eles possam se alojar. Só que eles só passam a se proliferar, ou seja, se multiplicar, quando eles estão dentro de uma célula. E onde é que a gente tem célula? No nosso corpo, tá? Os micro-organismos já falam. São esses seres unicelulares, ou seja,
possui uma única célula, tá? Todo alimento que a gente vai ingerir, ou até mesmo antes da gente ingeri-los, a gente tem que fazer o quê? Tanto a higienização do alimento, como a nossa higienização das nossas mãos, tá? Vocês podem observar que quando as mães de vocês vai preparar o alimento, ou quando ela compra o alimento, ela faz uma higienização. Quando ela compra as frutas, as verduras, os legumes, quando ela vai preparar o almoço, a janta ou um lanche, sempre ela vai estar fazendo uso do quê? Da água e do sabão. Muitas vezes, o mais indicado é quando a gente vai fazer até uma salada de folhas, o que que a gente faz? Deixa as folhas dentro da água com uma colherzinha de água sanitária. Água sanitária é aquela que boa. Professora, mas isso não passa para o alimento? Não, não passa. Faz com que mate aqueles micro-organismos que tenha nesse alimento, tá? Por quê? Porque quando você vai comprar o alimento, principalmente frutas, verduras, legumes, que você escolhe, coloca dentro lá do saquinho, ou mesmo aqueles que você já compra dentro de um saquinho, alguém já pegou naquele alimento. Se pegou, tá cheio de micro-organismo. Você não pode chegar, por isso que fala, não faça uso. Tem muita gente que vai no supermercado, pega aquela uvinha e coloca, passa na roupa, às vezes, passa assim só na mão, na boca. Às vezes aquilo não vai te fazer mal. Outras vezes pode te fazer mal, depende muito também da questão do que chama hoje a imunidade do seu corpo, porque os micro-organismos, eles são causadores de doenças, tá? Então, todo mundo faz o manuseio dessas frutas. O que você tem que fazer chegar em casa? A higienização, a limpeza, tá? E hoje nós vamos falar sobre os 4 micro-organismos, que nós temos as bactérias, os fungos, os vírus e os protozoários. Nós vamos iniciar agora com as bactérias. Onde encontramos as bactérias? As bactérias, elas podem ser encontradas desde um topo de uma montanha, seja lá mais alta ou mais baixa, não importa, até o fundo do mar, tá? Ela também pode estar no corpo dos animais ou nas superfícies de lagos e rochas congeladas, ou seja, em qualquer ambiente. Tá? A maioria das bactérias, elas são benéficas para a gente. Elas não causam nenhum mal aos seres humanos. Mas espera aí. No entanto, tem as bactérias que são as parasitas, que podem causar inflamações de garganta e de orelhas, ou até mesmo doenças mais graves, como a tuberculose, a pneumonia, a cólera, a sífilis, o tétano e várias outras doenças. Professora, como é que eu contraio esse tipo de doença? Através principalmente da água ou de alimentos contaminados. Vocês vão ver aí na página 31 do livrinho de vocês que tem a margem de um rio que está todo proliferado de bactérias, onde podem ser causadoras dessas doenças, principalmente que elas entram através dos pés de vocês, quando vocês pisam em água suja ou ingerem qualquer alimento sujo, tá? E como é que eu faço, professora, para combater? Olha só, as doenças bacterianas, elas são combatidas através do uso do antibiótico. É aquele xaropinho, aquele remédio que só quem pode receitar é o médico. Qual é a primeira coisa que o corpo da gente vai nos mostrar que tem algo errado com a gente, que eu já falei para vocês? É a alteração da temperatura do corpo, que é chamado febre, né? O nosso corpo, ele fica aí em média da temperatura de 35, 36, 36,5. Quando ele já chega a 37, 37,5, você já está febril, o seu corpo já está demonstrando que você tem algo diferente aí acontecendo com você.
é quando acende aquele farolzinho amarelo que sua mãe começa a observar e tirar sua temperatura. Se aquela temperatura vai retornar ao normal, ou seja, ela vai baixar, voltar ao normal, ou se ela vai aumentar. Se ela tiver aumentado, é porque algo não está bem dentro do seu organismo. O que vai precisar fazer? Consultar um médico, onde ele vai fazer os exames. E aonde ele começa a fazer os primeiros exames. Se através do primeiro exame, que é o visual que ele faz, que é escutar os seus pulmões, escutar o seu coraçãozinho, ver a sua respiração, pedir que você abra a boca para ele ver a sua garganta, ele vai ver se por aí já dá assim, a olho nu, como diz, a olho dele mesmo, ele consegue detectar que você tem alguma coisa. Se não for detectado dessa forma, o que ele vai fazer? Passar os exames, que é através dos exames, principalmente o exame de imagem ou exames de sangue, que vai dar o diagnóstico para o médico do que você está sentindo e o que ele vai passar. Muitas vezes, no caso, ele vai passar o quê? O antibiótico. O antibiótico é aquele xarope que você tem que tomar no horário certo, tá? Tem que tomar sempre no mesmo horário. Se é para tomar 1h da tarde, tem que tomar sempre 1h da tarde. E determinado quantos dias será tomado. Ah, professora, o meu médico passou para mim tomar antibiótico durante 10 dias, mas com 5 dias eu já tô boa, não vou mais tomar. Não, tem que tomar os 10 dias, porque o que acontece? Se com 5 dias seu corpo já teve aquela melhora e você acha que não está mais doente, é porque ele está fazendo efeito, está combatendo aquelas bactérias ruins dentro do seu organismo, que são os soldadinhos. Você tem que fazer com que os soldadinhos bons combatam os ruins, que são as bactérias boas e as bactérias ruins. Se você deixa de tomar no prazo, o que pode acontecer? Os soldadinhos ruins, que são as bactérias ruins, elas podem vir com mais força e aquele antibiótico não fazer mais efeito. E aí a doença vir um pouco mais agravada, que você tem que retornar ao médico e ele tem que passar um outro tipo de antibiótico. Então, o prazo que ele passa é importantíssimo. Vocês vão ver aí que na página 31 tem uma perguntinha lá no finalzinho que fala assim, ó. Desde 2011, é proibido vender antibióticos sem receita médica nas farmácias brasileiras, ou seja, porque as pessoas estavam fazendo uso dos remédios de forma inadequada, ou seja, tinha uma dor de garganta, já tomava um antibiótico, e às vezes não precisava do antibiótico. Aí sentia outra dorzinha, antibiótico. E o que acontece? Se você toma o antibiótico de forma errada, o que vai acontecer? Seu corpo fica resistente àquele remédio. E depois ele não combate aquilo que ele deve combater. Ele cria uma resistência. Aí ele pergunta, qual é o objetivo dessa medida? É de que quem pode nos prescrever qualquer tipo de remédio é só uma pessoa que estudou para aquilo. No caso, quem? O médico, tá? Então, não faça uso de remédio sem a consulta ao médico, que é ele que vai indicar. Ok? Tranquilo? Entenderam bem sobre as bactérias? Então, nós vamos falar agora na atividade da página 32 e 33. Dá para vocês fazerem tranquilamente, até com a ajuda da família de vocês, que é justamente o que vocês entendem sobre isso. Tranquilo? E aí nós vamos retomar lá, que nós vamos falar sobre os fungos. Nós já até falamos um pouquinho sobre o fungo quando a gente falou sobre a questão da cadeia alimentar, que os fungos entram lá na questão da cadeia alimentar. Por quê? Porque eles são os decompositores. Eles ajudam nessa questão da decomposição dos seres vivos. E eles retomam em forma de sais minerais. Então, nós falamos, o fungo, ele é um grupo de organismo muito importante para o meio ambiente. Os fungos, eles são visíveis ao olho nu. Lembra que lá na sala eu mostrei para vocês já a questão que a gente fez aquele experimento lá com a terra e as frutas, que elas entrarem em decomposição, ou seja, primeiro elas apodrecem, depois elas têm a proliferação dos fungos, que vão tomar de conta dela. E ela volta para a terra como sais minerais para a própria planta, não é isso? E aí eu mostrei para vocês também que alguns fungos não servem de alimento. No caso, a gente tem lá na sala a orelha de pau,
que é um cogumelo que é dado no tronco das árvores. Mas esse a gente não pode fazer uso, a gente não pode se alimentar. Ele não é próprio para isso. Mas nós temos na nossa casa, olha aqui, ó, hoje eu tô em casa, vou mostrar para vocês. Nós temos aqui um fungo que eu gosto muito. Aqui em casa o povo não gosta não, mas eu gosto, viu? E aí eles catam da comida, só eu que como. É o champignon. Esse meu aqui, ele tá partido ao meio. Mas aí vocês já viram o formato dele, ó. Então eu adoro colocar champignon, principalmente no macarrão. Mas os meus aqui de casa catam. Mas não tô nem aí não, coloca. Eu gosto, né? Esse aqui a gente pode comer. Só que onde é que a gente encontra mais fungos que são benéficos? No queijo. Lembra aquele queijo que eu falei pra vocês que é o gorgonzola? Ele é branco, mas ele é cheio de pintinhas verdes. Aquele ali, ele é próprio para o nosso organismo, diferentemente desse que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um queijo, gente, não deixe fazer isso em casa, tá? Mas foi um queijo que eu esqueci dentro da geladeira, ó. Dentro da geladeira, olha como ele está proliferado de fungo. Olha o tanto de fungo que ele tem. Esse aqui, ele não está próprio para o consumo, ele não é próprio. Quando ele já está nessa fase aqui, o queijo, o que você tem que fazer? Infelizmente, jogar fora. É ruim? É. Porque, gente, quando eu penso que eu vou jogar uma banda dessa de queijo fora, e quando eu sei que eu deveria ter comido, ou deveria ter dado para alguém, porque eu sei que tem um monte de gente passando fome, ó. Mas olha como é que ele tá. Então, infelizmente, eu vou ter que jogá-lo fora, porque ele tá impróprio para consumo. E outro que nós vamos encontrar, os fungos ainda, que são benéficos, no fermento. O fermento biológico. Professor, o que é fermento biológico? É aquela pozinho branco que sua mãe coloca no bolo, no pão, para crescer, para dar volume, para criar uma maciez. E ele é encontrado em várias outras coisas. Ele pode ser usado também para fazer bebidas alcoólicas, como a cerveja. Ele pode ser usado também no álcool, aquele mesmo álcool que é o combustível, tá? E aí, como eu já falei para vocês, nos pães e nos bolos, para dar o crescimento. Tranquilo? Entenderam sobre os fungos, então? Então, nós vamos entrar agora nessa parte, que são os vírus, que é o que a gente mais tem escutado agora, essa questão do vírus. Nós já tivemos a tal da gripe suína, né? Nós já tivemos o H1N1 e agora nós estamos... Teve uma outra que eu não estou muito lembrada do nome agora, mas agora nós estamos vivendo esse momento do Covid-19. Todas essas doenças são causadoras através do vírus. E o vírus a gente não pode ver nu, nem com microscópio normal. A gente só vê eles através do microscópio eletrônico, tá? Eles são causadores de várias doenças. Lá na escola a gente falou até um pouquinho sobre a questão do vírus da dengue. Que ela é transmitida através do quê? Da picada do mosquito Aedes aegypti. E ele faz o quê? Professor, ele já nasce com essa doença? Não. O mosquito, ele é bem parecido com a muriçoca. O que que acontece? Ele pica uma pessoa infectada, você vê que a gente tem essa saliva na nossa boca, como todos os animais têm, que necessitam. Eles picam a pessoa infectada, suga aquele sangue dele, então vem a saliva. Quando ele vai, pica outra pessoa que não está infectada. Então, ele está transmitindo de uma pessoa doente para uma pessoa curada. E como é que ele sabe? Não sabe, gente. Ele pica, uma muriçoca não escolhe quem picar, como o Aedes aegypti não escolhe. Por isso que como é que a gente faz para combatê-lo? Mantendo o ambiente limpo. Você vê que tudo depende da limpeza e da higienização das coisas, tá? E aí o Aedes aegypti, ele começou apenas causando a doença da dengue. Mas esse vírus, ele ficou bem mais forte, causando outras duas doenças também, que é a zika e a chikungunya, que veio muito mais forte. E é o que a gente tem hoje se resguardando do Covid-19, que é uma gripe, mas é uma gripe
Não é uma gripe comum, que às vezes você fica seu narizinho escorrendo, às vezes só dá aquela febre que você consegue com analgésico baixar. Não, ela vem muito mais forte, tá? Então, os vírus são causadores das doenças chamadas viroses. Durante certas partes do ano aqui em Brasília, acontece que as crianças adquirem muito a chamada virose. Às vezes elas têm a febre alta, a diarreia e o vômito. E aí vão o médico já diagnostica, está com virose, ou seja, um vírus entrou no organismo e ele vai ser combatido como? Através da medicação, tá? Que não é o caso ainda do Covid-19, porque o Covid-19 é um vírus novo que até então está sendo estudado, uma medicação para que ele seja combatido. Então, por que a gente está em casa se resguardando? Para evitar contaminação. Como é que se dá a contaminação através dos vírus? Espirro. Geralmente, quando você ia espirrar ou tossir, o que a mãe nos orienta? Desde pequeno, nossas mães orientam. Coloca a mão na boca para tossir, para não tossir em cima das pessoas. Coloca assim a mãozinha na frente do nariz para não respingar num colega. E hoje o que eles pedem? Não fazer isso com a mão, porque você vai tocar com a sua mão em várias outras coisas, vai estar contaminando várias outras coisas. O que ele fala? Use o braço. Então, quando você faz uso do braço aqui, você não vai pegar nada com o seu braço, a não ser que você abrace uma pessoa, mas é o mais difícil. E hoje, o que eles estão pedindo? Evitar esse contato. Então, nós temos que fazer o quê? As higienizações corretas para evitar essas doenças virais. Principalmente, não usar de maneira nenhuma canudo do outro, beber no mesmo copo, a mesma garrafinha, evitar falar muito próximo, porque a gente sabe, querendo ou não, às vezes sai aquelas gotículazinhas de água que a gente nem percebe, ou se a gente espirra mesmo pro lado. Então, ter esses certos tipos de cuidado. Eu já tinha vários cuidados na minha casa, porque o que é que acontece? Eu nunca entro dentro da minha casa com o mesmo calçado que eu venho da rua. Aqui em casa eu já tenho esse costume com meu esposo e meu filho. Então a gente deixa o calçado do lado de fora da porta e tem um outro para dentro de casa, para evitar o quê? Sujeira. E eu faço isso também, olha, quem tem um cachorrinho também em casa, em apartamento como eu, é muito difícil. O que eu faço? Se eu desço ele, aqui em casa ele desce 3 vezes ao dia. Ele desce de manhã, de tarde e de noite. Todas as 3 vezes eu faço higienização nele, gente. Eu chego, deixo ele na porta, eu pego um sprayzinho em água que eu tenho, aí eu borrifo nas patinhas dele, depois seco com paninho, pego aquele lencinho umedecido que é usado em criança, limpo todo o focinho dele, tá? Depois vou lá no popozinho dele, limpo também, porque fez as fezes, né? Sujeirinha. Ele aqui não é acostumado a ficar em cima dos móveis, que são cama, sofá, não. Mas ele anda pela casa. Então, para não trazer contaminação, eu faço essa higienização com ele todas as vezes. Se eu desço, se meu esposo desce ou se meu filho desce. Evitando o quê? Trazer qualquer tipo de doença para dentro de casa. Porque ele é um animalzinho de dentro de casa, então ele precisa passar por toda a higienização como todo mundo passa. Então, mantenha aí na sua casa as coisas limpas. Antes de se alimentar, faça a sua higienização das suas mãos. Nunca ache que suas mãozinhas, você olha assim, minha mãozinha tá limpinha. Não, não tá limpinha. O que precisa? Passar mesmo o álcool em gel. Vocês sabem que a professora anda direto com álcool em gel. Lembra lá o álcool em gel da minha bolsa? Por quê? Porque como eu ando em vários lugares, e principalmente quando eu pego o ônibus, eu tô sempre com meu álcool em gel. Quando eu chego em casa, eu não sei se é assim, meio loucurinha da professora não, mas é uma forma de evitar. Eu passo também o álcool com uma toalhinha no meu celular, tirando também, tá? Toda a sujeirinha dele, porque onde eu pego nele, então ele vai para dentro de casa, precisa ser limpo também, tá? Então, vamos lá. Na página 37, vocês já fizeram até essa atividade, que foi a atividade que eu mandei vocês fazerem em casa, que precisava do cartão de vacina de vocês. Esse cartão de vacina era onde vocês iam anotar aqui as vacinas que você já tomou e para que elas servem. Porque eu já falei para vocês, desde que você nasce, vocês já passam
por uma série de baterias de exames com o seu pediatra. E durante o seu crescimento, você vai tomando as vacinas, se imunizando, ou seja, evitando certas doenças, tá? Na página 38 e 39 tem uma atividade bem legal que vocês vão fazer que fala justamente sobre essa questão dos fungos, bactérias e principalmente dos vírus, que é até uma forma de vocês verem que eu acabei de falar, que é como evitar passar a doença para o outro, tá? Porque às vezes você pode estar, às vezes você pode não estar, porque depende dessa questão da sua imunidade. Lembra quando eu falei ainda há pouco que às vezes você come um alimento que não foi bem lavado e não sente nada, não te causou nada? Beleza, mas tem outras pessoas que podem comer e sentir, tá? E aí você vai lá na página, que é a página 40, onde a gente vai falar sobre os protozoários, os protozoários são os micro-organismos formados também por uma única célula, então são unicelulares. Eles vivem em ambientes principalmente aquáticos, ou seja, úmidos ou terra úmida. Professora, mas só na água? Não, na terra também. A terra úmida, tá? Na lama. E são parasitas que provocam doenças em animais e até mesmo na gente, tá? Ah, esqueci de falar uma coisa para vocês dos fungos. Os fungos também, eles podem dar nas pessoas. Como é que ele dá no ser humano, professora? Quando ele vem no nosso organismo, na unha, machuca, tá? E ela fica arroxeadazinha. Quando ela começa a descamar na nossa cabeça, que é chamada aquela caspa, é um fungozinho que precisa ser combatido, tá? Então, se liga nisso aí. Os principais doenças causadas pelos protozoários são a amebíase e a giardia, tá? Contágio principalmente devido às más condições de higiene e à alimentação e à falta de rede de esgoto e água tratada. Olha só, vocês viram que desde lá do início, quando a gente vem falando da questão de bactérias, de fungo, dos vírus, tá ligado à higiene, à limpeza. Isso também vem na questão dos protozoários. Quando a gente fala, ó, Brasília, é lá a questão do plano piloto. Eu já falei para vocês, todas essas regiões administrativas que nós temos hoje são invasões diárias. Mas até elas serem reconhecidas como cidade, ou seja, que o governo passe a reconhecê-las como cidade, elas ficam sem o saneamento básico, que é água encanada, energia elétrica e as águas pluviais, que são os esgotos, para onde vão os dejetos dos banheiros principalmente. Então, se não tem essa rede pluvial, que ela é toda por baixo da terra, aí elas ficam como? A céu aberto, ou seja, elas se escorrem naquelas ruas que ainda nem paviamento elas têm, tá? E ali é onde vai ser os causadores, vai trazer os insetos, os roedores, tudo aquilo que traz doenças, que são ratos, baratas, tá? Insetos, a mosca, a muriçoca. Por quê? Porque eles se alimentam desses dejetos, tá? E como é que a gente pode evitar isso? Com a limpeza, tá? Para evitar isso, nós devemos ter os hábitos das higienes. Lavar sempre as mãos, lavar os alimentos, tá? Um dos protozoários causadores da doença, chamada doença de Chagas, é o próprio mosquito lá, chamado o barbeiro, tá? Como é que a gente evita isso? Gente, na nossa casa, o que a gente pode fazer para evitar até a picada do próprio mosquito da dengue, que a gente não sabe se ele tá contaminado ou se ele não tá contaminado? É passar repelente no corpo, tá? Tomar banho, passa o repelente, coloca telas de proteção nas portas, na porta não, que entra, né, desculpa, mas nas janelas. Mas a tela de proteção é aquela que não passe os insetos, porque vocês sabem que os insetos são pequenininhos, tá? E como a gente deve fazer a higienização? Já falei para vocês sobre a higienização. Grande parte disso tudo, gente, é lavar as mãos, lavar bem os alimentos antes de ingerir. Professora, quando a gente não tem água filtrada em casa, o que a gente pode fazer? Não é o nosso caso hoje, porque todo mundo hoje em casa tem um filtro. Mas o que era feito?
era ferver essa água. Quando você fervia essa água, quando os micro-organismos estão em alta temperatura, eles morrem. E se você toma depois que ferveu a água e deixou esfriar, você pode tomar tranquilamente, porque ele já matou todos os micro-organismos que poderiam se causar doenças, ok? Lá na página 42, então, vocês vão ver que vai ter uma atividade muito fácil para vocês fazer e onde finaliza a nossa aulinha sobre os micro-organismos. Então, eu conto com vocês para estar em casa se prevenindo, principalmente do vírus agora, o Covid-19, mantendo essa higienização, tá? E vocês vão lá no blog, deixa lá a dúvida de vocês, deixa um comentário, professora, eu não entendi isso, professora, essa atividade eu tive dúvida nisso, porque lá no blog a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Foi um prazer dar essa aula para vocês, apesar de não estar olhando assim diretamente para vocês, mas espero que seja breve, que a gente logo possa se abraçar novamente, que a gente possa se beijar, que isso é uma demonstração de carinho que eu sinto muita falta, tá bom? Um beijo, tchau!